E com certeza vai ser muito bom, né? Tudo isso aí que o Senhor vai estar falando conosco esta manhã. Mas sem delongas, vamos lá, vamos para o nosso slide. A gente já vai aí colocando. Então, lá no Salmo 51 de hoje, Epístola aos Filipenses, tá bom? Como o pessoal já sabe, né? Eu não estou mais na minha casa, no meu estúdio. Estou aqui na igreja, que ainda não tem um estúdio, mas em breve vai ter. A gente vai poder botar bolinhas do novo jeito que você gosta. Eu sei que você gosta daquelas bolinhas flutuando. E imersão bíblica, né? Tá dentro do fundo do mar. Mas por enquanto ainda não temos, ok? Vamos lá. Sem mais delongas, vamos para os nosso estudo aí. Hoje nós estamos falando sobre a carta aos Filipenses. Estamos aí na cidade de Filipos. Já vou, claro, né? Você já está acostumado com o nosso mapinha. A gente vai mostrar o mapinha de novo, né? A gente vai mostrar o mapinha de novo e você vai poder ver lá onde era a cidade de Filipos. Então, a cidade de Filipos era a capital da província romana chamada Macedônia. Então, localizada no território que hoje pertence à Grécia, tá? Então, seu nome significa pertencente a Filipe. Então, Filipos, né, pertencente a Filipe. A cidade foi fundada por Filipe, pai de Alexandre Magno, em 358 a.C. Então, era importante devido à sua localização junto à principal estrada que cortava a Macedônia, tá bom? Então, no sentido do leste-oeste. Então, servindo de caminho entre a Ásia e Roma. Quando mostrar o mapa, você vai ver melhor. E além disso, a cidade possuía minas de ouro e prata. Então você vê que era uma cidade extremamente rica, tá? Extremamente rica. Eu acho que caiu o meu link aqui. Eu tô com... Tá. E aí, tá dando para ver? Deixa eu entrar aqui no Facebook rapidinho. Já tá dando para ver aí? Tá dando para ouvir? Me dá um ok aí no Facebook aí, por favor. Bota aí um firme aí, um like, se tá dando pra ouvir. André, Lúcia. Quem tá mais aí que eu não tô vendo? Tá caindo muito aqui, ó, o link. Meu Deus. Tá, voltamos, hein? Caiu, voltou de novo, tá, gente? A internet aqui não está muito boa. Tá, mas vamos lá, vamos orar para que não caia. Mas olha só, eu estou gravando a aula, tá? E se cair, né? Se estiver muito ruim, pode ficar tranquilo que depois eu vou postar, vou botar lá no YouTube e vou postar o link, tá? Aí é só você ver novamente, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, se ficar muito ruim, me perdoe. A gente está tentando fazer o melhor, mas tá. Vamos lá. Então nós estamos nessa cidade, né? Cidade de Filipos, que é a cidade de Filipe, pertencente a Filipe, tá? Pertencente a Filipe. E aí eu vou te mostrar no mapa aqui, aqui, ó, tá no mapa, ó, assim, isso. A cidade de Filipos ficava bem aqui, bem na minhoca. Então era a cidade de ligação aqui entre Roma, tá? Tem a estrada que passava aqui, ó, que vinha de leste, né, a oeste, tá? Leste a oeste aqui, né? Leste a oeste. Então vinha aqui uma estrada passando aqui direto e era muito rica essa cidade, tinha minas de ouro e prata.
bem aqui, ficava, né, nessa localização, numa estrada que passava aqui ligando, né, a Europa à Ásia, tá? Então ficava bem nesse local aqui, tá bom? Deu para entender? Deu, né? Então é bem nesse local aí que ficava localizada a cidade de Filipos, ok? Vamos lá, vamos voltar ao nosso slide. Então a igreja de Filipos, né, foi a primeira igreja cristã na Europa, tá? A primeira igreja cristã na Europa. Ela foi fundada por Paulo durante a segunda viagem missionária, tá? A gente vê isso lá em Atos 16, 11 a 40, fala a respeito disso. E tem alguns fatos interessantes que aconteceram lá naquela cidade, né? A gente vai ver aí à frente. Ali chegando, o apóstolo foi bem recebido juntamente com Silas. Então estava o apóstolo, Paulo e Silas juntos nessa viagem. Os primeiros convertidos foram Lídia, tá, que era vendedora de púrpura, e uma outra jovem, que é aí bem conhecida mesmo, que era a jovem que adivinhava, da qual foi expulso um espírito imundo, e sendo liberta, cessaram seus prognósticos. Então ela não conseguia adivinhar mais, porque ela adivinhava pelo espírito demoníaco que falava com ela, né? Então se apossava dela, e esse espírito demoníaco fazia as suas adivinhações. Então, diante disso, cessou também o lucro dos seus senhores, tá? Ela parou de fazer suas adivinhações e por isso deixou de dar lucro aos seus senhores, tá? E isso, o que acontece? Isso, opa, puxei a coisa errada. Então, o que acontece? Então, diante disso, cessou também o lucro dos seus senhores, os quais endureceram com Paulo e aí Silas, ficaram com eles, tá? Extremamente irados com eles, até incitando contra eles autoridades locais. Eles foram presos, tá? Paulo e Silas foram presos. E como resultado, os irmãos foram espancados e lançados na prisão. Então, 1 Tessalonicenses 2 fala isso. Estando orando e louvando à noite, Deus os libertou por meio de um terremoto que abriu as cadeias. Todo mundo, né, todo cristão aí, conhece essas passagens, esse momento aí que é bem ministrado aí nas igrejas. Então, diante de tão grande acontecimento, o carcereiro converteu também a sua família. E algum tempo depois, os irmãos filipenses enviaram ajuda financeira a Paulo. Então, nós vemos isso aí falando de 2 Coríntios e também Filipenses 4. Tá? Então, esse fato aí, né, bem conhecido, isso aconteceu onde? Em Filipos. Nós vemos lá em Atos 16 falando a respeito disso, mas isso aí aconteceu lá em Filipos, tá? E é bem interessante esse momento. A gente vai... tem muita coisa para falar, então a gente não vai... como a nossa aula, né, panorama, então a gente não vai se deter a nada assim específico, tá, sobre o texto, senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando várias coisas. Mas é importante ressaltar isso que estava acontecendo. Então nós vemos lá a situação de Paulo nesse momento. Ao escrever a epístola aos Filipenses, Paulo se encontrava preso, né, correndo risco de vida diante de muitos irmãos e amigos e em dificuldade financeira. Então, o que acontece? Paulo, né, nesse momento que estava lá em Filipos, como a gente falou, foi a segunda viagem missionária. E a carta aos Filipenses não ele escreve bem depois, tá? Na sua terceira viagem missionária, tá? Quando ele está em momento, tá bom? Então ele está escrevendo a carta aos Filipenses nesse momento. Atos 16 fala da fundação da igreja de Filipe, mas a carta foi escrita bem mais adiante, ok? Então Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está nessa situação, está correndo risco de vida realmente, ele já está velho, né? Ele está em dificuldades financeiras, então é o momento que ele escreve essa carta aos Filipenses. Então na carta ele fala morte várias vezes, tá? Então nós vemos esses versículos aí, capítulo 1, capítulo 2, 2:8, 2:27, 2:30, 3:10. Entretanto, a epístola enfatiza a alegria e a gratidão, e ainda admoesta
contra a murmuração. Então, Paulo, nesses momentos, ele além de estar falando a respeito do risco de vida que ele está falando, então ele fala de morte em vários momentos, mas mesmo assim, independente da situação que ele está passando, ele não deixa de se alegrar no Senhor. Ele fica alegre em Deus, ok? Então, Paulo, ele não tem outra palavra a não ser essa. Então, a carta, ele fala sobre, enfatizando a alegria, a gratidão e contra a murmuração, tá? Então, essas são as palavras que Paulo, ele trabalha aí nessa carta. Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho, cortar aqui um pouquinho a cabeça, diminuir aqui, peraí. Peraí, gente, peraí. Ao vivo é ao vivo. Tá? Deixa eu apertar aqui, isso. Então, isso, querido, é testemunho, tá? Testemunho de mesmo momentos difíceis, estar se alegrando, né, no Senhor. Então, alegria e gratidão, tem que essa luz aqui, né? Tá um pouquinho escuro, né, para me ver, mas está me ouvindo bem, né? Espero que sim, tá? Mas isso é testemunho, então alegria e gratidão no meio de sofrimentos. É tão constante quanto a luz no meio da escuridão, uma estrela refulgente no meio do negro céu. Então Paulo compara os cristãos a luzeiros, aos ares, que não há uma vela, não há uma vela, um pavio de lamparina. Então, luzeiros produzem abundante luz, o qual não se apaga com o vento nem com a tempestade. Então, Paulo não compara os cristãos como meros pavios, né, ou velas acesas. Compara os cristãos como luzeiros, tá, abundantes, com muita luz, ok? Então, isso é testemunho de vida, tá, que Paulo está declarando aí, ok? Então, a carta, efetivamente, né, o autor foi Paulo e Timóteo, né? Como eu falei, Paulo já estava velhinho, então Timóteo escreveu algumas coisas, mas, claro, sendo falado por Paulo, então o portador da carta foi Epafrodito, tá? Ele que levou a carta lá aos Filipenses. Então, a data dessa carta, né, é 661. Então, mais ou menos nessa época, onde Paulo realmente estava fazendo as suas viagens missionárias. Então, local, prisão em Roma. Então, Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. E o tema, alegria no Senhor. Então, o motivo da carta, gratidão pelo auxílio enviado pelos filipenses. Claro, né, os filipenses eles eram uma graninha boa, né, como eu falei lá, a cidade tinha minas de prata, minas de ouro, era uma cidade muito grande, muito forte, tá? Uma cidade muito poderosa, e os habitantes dali, com certeza, também da mesma forma, tá? E eles ajudaram Paulo nesse momento que o Paulo estava passando dificuldade, tá bom? Botei duas vezes. Vamos voltar. Ok. E o que acontece? Então vamos lá para os comentários, né? Eu sei que é a parte que vocês gostam. Essa parte de história de Filipe já foi, tá? De Filipos. Vamos lá falar agora da parte de comentários. Então, os santos filipenses. Paulo usa a palavra santos para se referir aos filipenses. Então, lá logo no início, né, Filipenses 1, ele já fala a respeito disso. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Epa, aqui na Bíblia. Não, deixa eu pegar uma outra Bíblia. Essa Bíblia aqui é outra Bíblia. Espera aí, um momentinho. Sai daí não. Isso, show. Então, vamos aos Filipenses. Não roubaram, arrancaram Filipenses daqui? Tá aqui. Tá? Tá aqui. E deixa eu chegar, tô chegando. Filipenses. Então, ele já começa lá. Paulo e Timóteo, servo do Senhor Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, ele já chama
os filipenses por santos, mas vamos entender essa questão aí dos santos. Então esse termo da Bíblia não se refere aos cristãos mortos e que ainda assim tenham poder para interferir no mundo dos vivos e fazer milagres. Já deixando isso bem claro, isso não existe, tá bom? Uma coisa que nós temos que entender, algo que a Bíblia condena, tá? Condena com muito veemência, é conversar com os mortos, ou seja, a necromancia. Necromancia é extremamente criticada, repugnante para Deus, porque a Bíblia deixa bem claro de que quando morreu, queridos, morreu. Quem está morto não pode conversar com quem está aqui vivo, e quem está vivo não pode conversar com quem está morto. Isso não existe. Quando uma conversa dessa está acontecendo, não está acontecendo entre o vivo e o morto, está acontecendo entre o vivo e um demônio, tá? Que está se passando por um morto. Mas ele fala com a voz do meu pai, falou com a voz da minha mãe, falou com a voz do meu irmão, detalhes que só nós conhecemos. É claro, queridos, os demônios estão aí ao nosso derredor, né? Estão olhando para a gente, vendo, né? Está tudo marcado sobre nós, tudo que está acontecendo, acontece na vida, está lá agendado, marcado lá na agenda deles, no prontuário deles. Então eles sabem tudo sobre nós. Então nós somos vigiados 24 horas por dia pelas regiões espirituais, quer sejam das regiões celestes ou demoníacas, tá bom? Então quando há falar com os mortos, essa necromancia é extremamente criticado pela Bíblia. Então vamos entender uma coisa. Mesmo independente da pessoa, se ela morreu, ok? Se eu faço uma oração a essa pessoa que está morta, eu estou numa tentativa de conversar com os mortos, tá? Conversar com os mortos, isso é necromancia, ok? Então qualquer reza, qualquer oração a um morto, mesmo que tenha sido um homem ou uma mulher de Deus, isso é necromancia e é extremamente condenado na Bíblia, tá bom? Ok? Isso nós temos que entender, e é importante você saber disso para poder passar as pessoas, né, que estão ao seu redor, as pessoas aí que você conhece, tá? Tá bom? Então, queridos, santo significa separado, tá? A palavra santo significa separado, consagrado. Então, todo cristão é santo, ok? Nós somos separados do mundo para o reino de Deus. Então, nós podemos dizer que todos nós somos santos. Todo cristão ele é santo. Ou pelo menos deveria ser, né? Todo servo do Senhor é separado do mundo e separado para Deus. Então, essa separação significa alienação. Tá? É separado para ele, para estar com ele, para estar com o Senhor. Então, o cristão deve viver como um alienígena, indiferente a tudo, longe de todos, isolados e estranhos. Claro que não. Tá? Nós estamos no mundo para influenciar esse mundo. Então, temos que estar lá no mundo, ok? Mas, entendendo que nós somos santos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de Deus, somos separados para Deus. Então isso é muito importante, e a carta aos Filipenses já começa com esse termo, aos santos de Filipos, tá? Então, deixa eu botar aqui só o slide, se eu sumir. Então, santo não significa perfeito ou alguém que esteja livre da possibilidade de pecar, de forma alguma, ok? Somente alcançaremos essa condição quando deixarmos esta terra e formos para o nosso lar celestial. Qual condição? Condição de santo? Não, a condição de não pecadores, ok? Quando nós formos para a região celestial, aí é uma outra situação, tá? Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos errar, nós vamos pecar. Mas isso não deixa de sermos santos. Tá? Porque santo não é essa questão de ser perfeito, ok? Deu para entender, né? Então, antes disso, devemos viver
num processo de aperfeiçoamento, tá? Aperfeiçoamento. Pelas palavras de Paulo, vemos que os filipenses não eram perfeitos, não, de forma nenhuma, mas estavam caminhando nessa direção, ok? Como todos nós, estamos em obras, ok? Mas um dia essa obra vai ser completa em nossa vida, mas enquanto não, tá? Enquanto não está, a obra está concluída, a gente vai sendo usado. Tá? A gente vê hoje aí na Avenida Brasil, né? Nós vemos lá vários trechos em obra, mas os carros não deixam de passar por lá. Um dia vai estar concluído a obra, ok? Assim espero, né? Mas enquanto isso não acontece, vai sendo utilizado, ok? Mas continua em obra. E assim nós continuamos em obra enquanto estamos sendo utilizados pelo Senhor, tá? Então, pelas palavras de Paulo, vemos que os filipenses não eram perfeitos, mas estavam caminhando nessa direção. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Isso é verdade, tá? Então, o próprio apóstolo disse a respeito de si mesmo: não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Então, ele sabia disso, não tinha chegado nesse ponto. Mas prossigo para conquistar aquilo, para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Ok? Então ele mesmo fala, né? Vocês não são perfeitos, eu também não sou. Mas uma coisa é certa, todos estamos caminhando para essa perfeição. Não que nós consigamos essa perfeição por nós mesmos, mas o Espírito Santo, aquele que habita em nós, vai a cada dia nos aperfeiçoando de dentro para fora. O Espírito Santo ele vai fazendo esse trabalho. E o que nós temos que fazer é não resistir. Tá? Não resistirmos ao Espírito Santo, ao Senhor que faz toda essa obra sobre a nossa vida. Amém? Então isso é muito legal nós entendermos. Vamos lá. Outra coisa muito importante com relação à palavra de Deus, é o que fala sobre Filipenses, é essa questão aí, perdas e ganhos. Deixa eu sair. Não, eu vou descer. Vou descer aqui. Desci. Então o evangelho envolve perdas e ganhos. Tá? Isso não combina. Deixa eu ler. Vamos lá. Filipenses 3. Vou achar aqui, achei. Filipenses 3, 7, 8. Diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pelo conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ok? Então, Paulo ele fala a respeito dele, né? Está falando sobre essa questão de perdas e ganhos. O Evangelho, queridos, é muito importante nós entendermos isso. A gente vai falar bastante a respeito disso aí nesse momento. O Evangelho envolve perdas e ganhos. Isso não combina com certas pregações de prosperidade, né? Nós sabemos disso. E como nós temos aprendido e temos ouvido constantemente, sabemos que prosperidade não é ter tudo, tá? Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é ser suprido em todas as nossas necessidades. Isso é prosperidade. É não ter falta de nada. Tá? Não é ter tudo. É não ter falta de nada no sentido das nossas necessidades. Isso é o que o Evangelho prega. Isso que é prosperidade. Então Paulo estava preso, privado de muitas coisas, mas certo do seu espiritual. Ele sabia. Será que Paulo pensava em um evangelho que lhe proporcionaria riqueza material? Claro que não. Tá? Deixa eu voltar aqui para cima para continuarmos o slide. Um lindo carro, seu próprio negócio, etc. Isso tudo Paulo tinha. Tá? Tudo isso Paulo tinha. Nós, quando ouvimos, lemos, sabemos a história do apóstolo Paulo. Ele era fazedor de tendas, mas não era só um fazedor de tendas, ele era um empresário nessa área. Ele construía tendas, ele vendia tendas para o Império Romano, ele vendia tendas
para o exército romano, vendia tendas para o exército hebreu, né, judeu. Então, e ele tinha material, querido, matéria-prima dele era de graça. Então, ele pegava aquelas peles lá dos sacrifícios que eram feitos no tabernáculo, então no templo, então tudo isso vinha para ele, e ele era extremamente rico, tá? Extremamente rico. Mas tudo isso tinha, tá? Ele tinha uma casa grande, ele tinha um lindo carro, ele tinha seu próprio negócio e tantas outras coisas. Mas ele, quando ele mesmo diz aqui, 3:8, na verdade tenho também por perda todas essas coisas, tá? Todas essas coisas. Então, de modo nenhum, né? Paulo nunca falou sobre isso. Ele assumia as tribulações e sofrimentos como fatores naturais no caminho do cristão e que tudo isso até contribuía para o avanço do reino de Deus. Então, ele deixava bem claro, como nós temos que entender, que tudo isso, querido, que passamos, todas as tribulações, né? Todos os sofrimentos que passamos, então tudo isso faz parte do processo. Tá? Faz parte do processo. E na realidade ele entendia que se Deus é bom e nos está conosco todos os dias, nós temos que entender que esse Deus que é bom está nos guardando e tudo que acontece conosco é bom, então vai contribuir para o nosso bem, tá? Mesmo que aos olhos de alguns isso possa ser mal. Então Deus é especialista. Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. Deus é especialista em transformar estradas com espinhos para fortalecer nossos pés. Okay? Deus é extremamente sábio e bondoso para conseguir fazer isso, misericordioso para conseguir fazer isso. Então isso é o que nós servimos, tá? Isso é isso que nós servimos. E o que acontece quando, ao fim da epístola de deixa eu clicar aqui. Opa, peguei errado. Ele diz lá, né, quando ao fim da epístola, o que Paulo fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele não estava ensinando uma declaração de pensamento positivo, tá? De forma alguma. Como se quisesse colocar o cristão numa posição de sucesso absoluto, conforme a visão, né, que o mundo tem de sucesso. Okay? Então, todo mundo acha que sucesso é ser vencedor em todos os momentos, né? Todos os instantes. Mas não é assim. Tá? Então, lendo 4:12, entendemos que Paulo estava dizendo que ele foi capacitado por Deus para passar por qualquer situação, fosse de abundância ou escassez, de humilhação ou honra, de fartura ou de fome. Ok? Vamos lá. Versículo 4:12. E ele diz lá, né, na sua palavra, sei estar abatido e sei também ter abundância. Então, isso aí é um soco no estômago de quem trata essa questão da teologia da prosperidade. Porque ele diz lá, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto em ter fartura como fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então ele tinha passado por isso. Teve momentos de grandes coisas, teve momentos depois de fome, né? Teve momentos de fartura, momento em que ele está sendo honrado, momentos de humilhação. Então ele passou por todos esses momentos, todos esses instantes. Então, se nós, como cristãos, entendermos a vida é somente a vida de vitórias e conquistas, nós estamos vivendo um evangelho extremamente fraco, tá? Extremamente fraco. Quando isso acontece, é por isso que infelizmente existem muitas pessoas que entraram na igreja, né, aceitaram Jesus. Não vou questionar aqui a aceitação dessa pessoa, né, porque eu um salvômetro, mas é importante nós entendermos que existem pessoas que entram na igreja e acham que é assim, né, por causa da pregação feita. E quando a real bate, as pessoas vêm e sabem que não é assim que acontece, elas conseguem entender que não é assim que acontece. E
o que vem acontecer, a pessoa vai e sai da igreja, porque acha que está melhor no mundo, né? Porque as pessoas entendem diferente aquilo que Deus veio realizar por nós, né? Deus veio entregar uma vida de abundância, abundância de quê? Abundância de paz, de harmonia, tá? E muitas outras coisas. Como Jesus Cristo fala, eu vim dar paz, mas não a paz que o mundo oferece, tá? Não essa paz que o mundo oferece, é outra paz, ok? Então foi isso que Jesus Cristo veio a oferecer a cada um de nós. E infelizmente muitos não compreendem, não entendem e acaba fazendo besteira. Então, certamente, o obreiro de Deus precisa estar pronto para tudo isso, e não apenas para ser rico, tá? Então precisamos focalizar o ganho espiritual, o galardão celestial e não o galardão terreno. Este, se vier, será bem-vindo, é claro, né? Se vier, vem. Porém, não pode ser o nosso objetivo. Então, o nosso objetivo é trabalhar Deus da melhor forma possível. Melhor forma possível. Se acontecer de Deus, nesse processo, nos querer ser rico, fazer ser rico, ele vai acontecer. Se não, meu irmão, amém. Fala, se em nome do Senhor, ok? De rico, tá extremamente, e perdeu tudo, né? Ficou pobre, né? Ficou pobrinho. Mas, independente da pobreza que ele estava vivendo, não somente a pobreza financeira, né? Mas ele perdeu família, perdeu muitas coisas, e isso fez uma grande diferença na vida dele, tá? Fez uma grande diferença em tudo aquilo que ele estava fazendo, ok? Então nós temos que entender todo esse processo aí. Vamos lá. Então vamos falar agora sobre os inimigos da cruz, tá? Os inimigos da cruz. Deixa eu descer. Desci. Então, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Acho que eu vou ter que sair daqui, que tem muito texto. Deixa eu sair daqui. Onde eu estou? Bom, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Tá? Então está lá em Filipenses 3:18 a 21. E esse texto é muito interessante nós olharmos, né? Vemos ele, Deus, né, usando Paulo para falar a respeito desse texto. Porque, queridos, nós, servos do Senhor, nós temos que deixar bem claro, né? Bem claro que existem pessoas no nosso meio que estão vivendo longe daquilo que Deus tem para nós, tá? Deus tem para nós, que eu falo para aqueles que estão no reino, estão vivendo outro local. Então, ele diz aí, né, aqueles são inimigos da cruz de Cristo. E qual é a questão dessa inimizade que eles têm? Qual é a questão dessa inimizade? Eles têm, eles buscam os seus próprios ventres. Tá? O que isso significa? Eles estão olhando somente para eles, somente para o umbigo. A gente vai falar mais à frente a respeito disso aí. Então, deixa eu estar andando para lá e para cá na tela. Isso aí. Então, a cruz é renúncia, é entrega, é perda, é humilhação, é morte. Então, quando se fala de cruz, fala sobre tudo isso. Tá? Então, Jesus Cristo deixa claro: se ele quiser vir após mim, pense a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, cruz fala de renúncia, de entrega, de perda, humilhação e morte. E coisa muito importante, onde nós queremos estar passando a nossa eternidade?
Nós queremos estar na terra ou queremos estar nos céus junto ao Senhor? Então todo mundo quer ir para o céu, não quer? Eu tenho certeza disso, né? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes e se faz aí, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão, tá? Todo mundo. Por quê? Porque é o desejo de todo mundo, tá? Todo mundo que crê que existe um céu, tá? Então todo mundo quer ir para o céu. Mas nós temos que entender que aonde está o nosso coração, aonde está linkado o nosso coração, ali está a nossa âncora, é onde nós vamos estar presos. Tá? Quando a trombeta tocar, onde o nosso coração está, é onde vamos ficar. Se o nosso coração está nos céus, queridos, nós vamos para os céus. Se o nosso coração estiver na terra, nós vamos para a terra. Tá? Nós não vamos herdar os céus. Então isso tem que ficar bem claro e é bem simples nós entendermos isso. De forma alguma eu estou falando que nós não podemos trabalhar, né, ter os nossos ganhos, estudar, fazer as faculdades. Não, nós temos que fazer isso sim. Tá? Mas nós temos que entender que nada disso deve ser hoje como cristãos para ganho próprio. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, o que você está fazendo? Está honrando o Senhor? O que você está fazendo? Está honrando? Está glorificando o nome de Deus? Então, querido, continue. Mas se não tiver, mude, pense melhor. Pense bem, tá? Então, cruz fala de renúncia, entrega, perda, humilhação e morte. Então, disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Esse texto é tremendo, queridos. É tremendo. Então isso é muito importante. Se nós olharmos aí, ele fala no finalzinho, aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, vai salvá-la. Então, se nós estivermos dispostos a perder nada pelo Evangelho e ainda quisermos fazer dele uma ferramenta para enriquecimento material, estaremos desvirtuando a sua essência. E o que? Aquilo que Paulo falou antes, estaremos negando a cruz. Tá? Estaremos negando a cruz, ok? Então isso é um fato importante que nós temos que estar observando constantemente. Deixa eu voltar aqui, já dá para aparecer. Tá? Então, corremos riscos de colocar o ser humano no centro do cristianismo, como se ele existisse para atender a todos os nossos desejos terrenos. Tá? Então, nesse momento, quando a gente olha dessa forma, nós imaginamos que o nosso Deus é como se fosse o lâmpada. Tá? Quando nós nos ajoelhamos, colocamos uma mãozinha uma da outra, esfregamos, né, do momento lá nas nossas orações lá, sai um anjo, sai um Deus de fumacinha para olhar para a gente e dizer, fala, amo, estou aqui para atender os seus desejos. Tá? Mas não é assim, ok? Nós sabemos disso. Nosso Deus é soberano e nós estamos aqui para atender os desejos do nosso Deus. Então, desse modo, muitas pessoas estão nas igrejas, infelizmente, com a expectativa de que Deus resolva todos os problemas delas e veem nele apenas um solucionador de problemas, não um Senhor. Então, como se Deus fosse somente um ser ou alguém, sei lá, né? Não sei nem como a pessoa pode declarar Deus, achando que ele somente está ali para resolver os seus problemas, quando na realidade nós estamos para adorá-lo, para cultuá-lo, para bendizer o seu nome. Esse é o nosso objetivo, tá? Esse é o nosso objetivo, claro, andando uma vida reta, uma vida íntegra na presença dele e o adorando constantemente. Esse é o desejo do coração do Senhor para as nossas vidas. E nós não podemos agir de forma diferente. Nós temos que ir nessa direção, nessa vibe aí, porque é isso que Deus quer. Então, o culto ao Senhor, até nas nossas igrejas, nós temos que entender que nós não estamos aqui para cultuar homens. Então, tudo que nós fazemos dentro do culto, tudo que nós fazemos dentro do
momento ali que estamos reunidos e em culto, né? Estou falando desse momento. Tudo é para adorar o Senhor. Tudo é para adorar o Senhor. E às vezes a gente temos essa expectativa e às vezes falamos para as pessoas: ei, gostou do culto? Né? Gostou do culto? Na verdade, nós temos que fazer essa pergunta ao Senhor constantemente: Senhor, e aí, gostou do culto? Nós entregamos a Ti? E não ao contrário. Não é falando só de nós para com os homens, mas sim nós para com Deus, porque o centro do culto é o Senhor. Amém? Vamos lá que tem muita coisa, né? Estamos na metade. Então, a palavra do Senhor, o que ela diz? Buscar primeiro o reino de Deus, né? Primeiro o reino de Deus, primeiro. Muitos precisam corrigir a orientação da sua busca ao Senhor. Precisamos buscá-lo primeiramente para sabermos a sua vontade para nós e não para fazê-lo conhecer a nossa vontade. Então precisamos perguntá-lo sobre o que devemos fazer para ele antes de apresentar o que queremos que ele faça para nós. Nós é que somos os servos e ele o Senhor, né? Não precisa nem explicar isso aí, deu para você entender, né? Então nós somos servos e ele o Senhor. Está bem claro. Eu só para o slide. Colocando cada coisa no seu devido lugar e nível de importância, entenderemos a disposição de Paulo até para sofrer e morrer. Tá? Se Deus é o Senhor, tá? Ele está acima de tudo, então nós estamos aqui para servi-lo em detrimento mesmo, tá? E até a ponto de morrer por Evangelho, porque a gente sabe que no momento que nós morrermos, é claro que ninguém quer morrer, tá? Mas nós que somos servos do Senhor, somos santos, como a palavra do Senhor declara. O dia que a gente fechar o olhinho, mesmo fechou aqui, abriu, estamos nos braços do Senhor. Maravilha, né? E em algum tempo da nossa vida poderemos estar vivendo na abundância. Isso é fato, isso acontece. Em outros tempos podemos estar sofrendo privações sem que isso signifique pecado, nem fracasso espiritual. Então o cristão pode ser rico. É verdade, pode ser, está lá, né, Timóteo. Ou pode ser pobre. Ok? O que não se pode é vincular o Evangelho às riquezas materiais. Não pode, não tem como. Tá? É incongruente nós fazermos isso. Tá? Não tem como linkarmos o Evangelho a riquezas materiais. Não tem. Ok? Porque se nós formos fazer assim, nós vamos pegar muitos exemplos de pessoas que não tiveram essa vitória financeira, mas eram pessoas extremamente ricas espiritualmente. Ok? E Deus as honrou de forma sobrenatural. E nós temos que entender isso, tá? Vamos lá. A gente não pode viver nesse evangelho triunfalista, né? Acho que eu pulei demais aqui, não pulei não? Ah, tá, pulou. O mouse ele tá dando uns pulinhos aí. Então lá, outra coisa que o texto fala, né? Filipenses fala, é com relação aos deuses estranhos. E Paulo disse que andam entre nós muitas pessoas cujo Deus é o ventre, tá? Ele está falando isso. Entre nós significa dentro da igreja, tá? Então Paulo está falando para pessoas dentro da igreja, tá? Não está falando para ímpios, está falando de pessoas que estão lá na igreja, que adoram o Senhor, que participam da ceia, né? Que foram batizados nas águas e por aí vai. Então são pessoas que não estão servindo ao verdadeiro Deus, mas estão procurando apenas os seus próprios interesses, tá? Os próprios interesses. Então era como que aquela multidão que acompanhava Jesus apenas por causa dos pães. Jesus Cristo fala com aquelas pessoas que lá estavam, né? É bem forte essa palavra de Jesus Cristo. Tá? É bem forte, porque Jesus Cristo naquele momento ele fala, vocês estão só por causa da comida. Aí ele vem falando muito forte e muitos vão embora, muitos
muitos deixam de seguir. Ao ponto que ele fala com os seus discípulos, né, os apóstolos, vocês, não com eles não? Tá? Então Jesus Cristo ele tem esse momento. Mas era a multidão que seguia Jesus Cristo. Isso é até admissível por um tempo. Queridos, isso é óbvio. Né? Tem aquele negócio, essa frase aí que não é bíblica, né? Mas a pessoa fala, né? Que vem por Jesus Cristo pelo amor ou pela dor. Tá? Então poucos vêm a Jesus Cristo pelo amor, né? Mas o que acontece? No início, né? No início, as pessoas que vêm a Jesus Cristo podem ser exatamente porque estão buscando alguma coisa, estão precisando de alguma coisa e vêm até Jesus Cristo. E elas são contempladas às vezes, né? Por aquilo que ela está buscando. Às vezes não. Mas isso é até admissível acontecer logo no início, por algum tempo, tá? Mas ficar durante a sua vida inteira, isso não é Evangelho de Cristo. Então, muitos só vão atrás de Jesus motivados por uma necessidade pessoal, mas não pode ser assim. Então, nós não temos que adorar o cálice que está na mão do Senhor. Nós temos que adorar a mão que segura o cálice, ok? Mesmo que esse cálice esteja vazio, tá? Então, isso é muito importante para nós entendermos aquilo que Deus quer realmente para as nossas vidas. Então, na sociedade atual, por exemplo, o futebol é um deus ou uma religião, tá? Não é que grandes jogadores são considerados ídolos, não é isso que fala aí com relação aos jogadores, alguns deles, né? Então, os estádios reúnem pessoas, como não acontece em templos religiosos do mundo, não é verdade? Tá? Então, tem algumas pessoas aí que são extremamente fanáticas com relação ao futebol e enchem os templos, né? Enchem os templos, os estádios, e quando fala-se aí a igreja, não vai. É muito interessante a gente ver isso. Nós temos lá quantas pessoas, quantos nós aqui que somos servos do Senhor gostaríamos de estar convivendo uma igreja tão grande assim, com tantas pessoas salvas, não é isso? Então, elas vão ali, pagam para entrar, nada ganham, e algumas chegam a matar ou morrer pelo seu time. Não é verdade? É verdade. Eu sei que tem alguns aí que talvez possam estar me ouvindo e fazem isso, né? E fazem isso. Não chegam a matar ou morrer pelo time, mas às vezes pode passar até necessidade para ir lá no futebol ver o time jogando, ok? É verdade. Então, outro Deus na atualidade, podemos agora falando sobre futebol, falando de sexo. Então, quando eu falo futebol, eu falo as coisas, tá? Você dá para entender, não é isso? Então, a sexualidade extrapola as portas conjugais e se manifesta nas músicas comerciais, nos filmes, nas novelas. Queridos, a gente vê isso constantemente hoje. Então, tudo tem um apelo sexual. Tudo tem um apelo voltado à sexualidade. Então, ele deixa de ser um componente do casamento, como o sexo deixou de ser isso, e passa a ser usado como produto comercial. Então, Deus, as práticas vulgares. Vamos lá, vou comercial de carro e super dentro dos contos seculares, né, de beleza hoje. Aquela mulher linda, tal, ficando extremamente feliz com o carro que o cara comprou, ou querendo andar no carro que o cara comprou. Qual é a mensagem que está sendo passada nesse momento? Então, o cara que está vendo aquela propaganda está dizendo: caramba, se eu tiver este carro, eu vou ter esta mulher dentro desse carro. E o cara é casado. Tá? O cara já tem a sua esposa, mas é isso que ele, de certa forma, está pensando
quando ele se deixa levar por esses comerciais, tá bom? E muitas outras coisas que acontecem. O dinheiro também é um Deus, tá? Deixa eu puxar aqui. Oh, meu Deus. Esse mouse está me pegando. Então o dinheiro também é um Deus da humanidade. Cristo mesmo mencionou algo semelhante quando disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ok? Então ele deixa bem claro isso. Jesus Cristo ele falando a respeito desse Deus, tá? Que é o dinheiro. Tá? O dinheiro é mal, queridos. Né? A gente fala assim, mas o amor ao dinheiro. Então o mamon ele gera isso, o amor ao dinheiro. Então os exemplos que mencionam não são coisas intrinsecamente mais. Tá? O futebol é mal? Não. Tá? O sexo é mal? Não. Ok? O dinheiro é mal? Não. Nada disso é mal. Tá? Nada disso é mal. Mas nós temos que entender que os exemplos que mencionamos não são coisas intrinsecamente mais. O problema é quando essas coisas são colocadas acima de Deus, como se fosse mais importante do que Ele. Se trocarmos o compromisso com Deus por outra coisa, então essa coisa é o nosso Deus. Tá? Então nós temos que entender isso. A gente tira, né? Tirou aí botou no lugar de Deus. Então, queridos, isso é coisa que não pode acontecer, tá? Não é coisa que pode acontecer. E isso é idolatria, tá? Quando nós fazemos isso, isso é idolatria. E a palavra do Senhor deixa bem claro: os idólatras não herdarão o reino dos céus, tá? É bem claro quando a palavra de Deus fala isso, e nós temos que estar entendendo aquilo que a palavra do Senhor declara. Nós não podemos somente pegar as coisas que para nós é legalzinha, gostosinha, bonitinha, e ficar simplesmente ficar somente com essas coisas boas e deixar essas coisas que assim de lado, tá? Não é assim que a gente tem que fazer. A gente está com fundinho musical aí, porque né, já está o Ministério de Louvor já ensaiando, e já estava antes, mas agora está mais firme aí, deve estar com a porta de vidro aberta. Eu falei para não deixar aberta, e eles são desobedientes, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui aos nossos slides. Então, regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Paulo, mesmo preso, estava se regozijando, tá? Então possuía uma alegria sem motivo aparente. Ele usa não apenas a palavra alegria, mas gozo e regozijo, que são termos ainda mais fortes, tá? Que falam de uma alegria intensa, grande satisfação ou prazer. Então a chave do contraste entre a prisão e a sua alegria é a expressão regozijar no Senhor. A alegria do cristão não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. A alegria do Senhor, a alegria no Senhor não depende das circunstâncias, mas depende do Senhor, que ele não muda. Tá? Nós que somos o Senhor, nós temos que entender que estamos servindo a Ele. Estamos servindo a Ele, independente das circunstâncias, nós vamos servir ao Senhor. Se eu estou em determinado local, mas estou servindo ao Senhor, isso é alegria. Tá? Isso é algo alegre. Isso é algo que não só alegre, como Paulo fala, é algo que nós devemos nos regozijar. Vai além da alegria. É algo muito grande, independente daquilo que passa. Estamos passando pela prova, dando glória a Deus, nós temos que nos regozijar no Senhor. Ok? Tá? Regozijar em Deus. Paulo estava preso, estava na prisão, mas mesmo assim ele tinha alegria no Senhor. Em meio a tantas expressões de alegria, o texto de 2:28 menciona tristeza. Vamos ler? 2:28 diz assim: por isso vou-lo enviei mais depressa, que vendo outra vez e tenha menos tristeza. Isso é bom para que não falemos do cristianismo como se fosse algo irreal. Paulo está
Nesse mundo podemos passar momentos de tristeza. Ela não pode dominar, não pode ser a nossa companheira constante. Tem momentos de morte, momentos difíceis, natural, mas não podemos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que estar nessa situação, nesse momento. Eu me lembro que o meu pai faleceu, né, e era bem... alguns que estão talvez vendo aí esse vídeo, essa live, conheceram meu pai, outros não, né? Mas aqueles que não conheceram, né, perderam a oportunidade de conhecer um grande homem. E nós, eu e meu pai, nós éramos muito ligados, tá? Muito ligados. Nós estávamos juntos todos os dias e por períodos, às vezes, longos, né? Quase, às vezes, ficávamos o dia inteiro juntos. E nos víamos todos os dias, tá? Então, quando ele morreu, foi muito difícil a perda que eu tive do meu pai. Foi muito difícil. Mas é interessante que nós estávamos em festa na igreja no dia que meu pai faleceu. Nós teremos festa no outro dia. E quando o caixão desceu, fechou a sepultura, né? As pessoas da igreja, quando eu vi, a primeira pergunta que fizeram é: como vai ser hoje? Né? Que foi o dia do sepultamento do meu pai. Como será que ele morreu no dia anterior, né? Foi sepultado no dia da festa, né? E aí perguntaram, né? E aí, como vai ser hoje? Como vai ser hoje? A gente vai festa assim, claro que vamos fazer festa. Aí outra pessoa chegando na igreja, né? Isso, né? Chegando na igreja, assim, estava assim, pé no mundo, né? Visitando o mundo, né? Ele disse assim: pastor, eu não consigo compreender como o senhor consegue ficar alegre na morte do seu pai. Eu falei: eu não estou alegre, mas o senhor parece que está alegre. Aí eu falei para ele, né? Queridão, eu estou alegre porque eu sei onde meu pai está. Eu sei onde meu pai está. Ele está nos céus. Aí eu perguntei, claro, não podia escapar a oportunidade. Eu perguntei: e você? Se você morresse hoje, você sabe onde você estaria? E aí, eu ficaria alegre ou triste com a sua morte? E aí ele abriu o olho, né, bem arregalado, mas entendeu aquilo que tinha acontecido. Então nós estamos nessa situação aí, tá bom? Nós temos que pensar a respeito disso aí constantemente. Nós passamos momentos de tristeza, é óbvio. Nós não podemos ficar nesse momento de tristeza, tá? Então o fundo musical, vou deixar vocês ouvindo um pouquinho. Hoje, então, né, você que está ouvindo aí, culto hoje, tá? Então vamos adorar o nosso Deus. Vamos lá, deixa eu botar o slide, tirar aqui. Então podemos nos entristecer pelo pecado, óbvio, né? Isso deve ser uma constante na nossa vida, né? Não um pecado, mas se entristecer quando nós pecamos. Entristecer por uma perda, pelo sofrimento próprio ali. Entretanto, não seremos pessoas tristes, nem viveremos a tristeza. Tá? Passar momentos de tristeza é uma coisa, tá? Mas sermos pessoas tristes é outra. É verdade que Jesus chorou, conforme nos informa o menor versículo da Bíblia, né? João 11:5. Jesus chorou. Então esse texto, esse versículo, né, você pode ler na Bíblia, ele fica bem centralizado. Jesus chorou. Então, que formatou a Bíblia em versículos e capítulos,
Então ela deixou esse versículo bem enquadradinho ali, para ficar isso, né? Então, porém, Jesus não viveu chorando e nem nós podemos viver assim. Né? Como nós vemos Jesus ali naquele momento, ele chorou, é óbvio. Quando eu chorei também com a morte do meu pai. Mas eu não podia, né, nem deveria viver uma vida triste por causa disso. Tá? E quem me conhece sabe que eu não sou assim. Tá? Eu não sou triste. Não tenho uma vida de tristeza, mas sim de alegria. Paulo também chorou por causa daqueles que se perdiam. Que a tristeza em nossas vidas seja o menor versículo e que a alegria preencha longos capítulos da nossa existência. Bonito, né? Vamos ler de novo. Que a alegria em nossas vidas seja o menor versículo. Alegria não, que a tristeza em nossas vidas seja o menor versículo e que a alegria preencha longos capítulos da nossa existência. Olha que bonito, né? O pastor fazendo poesia. Alegria versus ansiedade. Aos Filipenses, sobre Paulo estava consciente de que a ansiedade poderia ser um empecilho nesse caminho. Tá? Talvez deixemos de usufruir em plenitude a alegria do Senhor porque estamos ansiosos. Então, a ansiedade é um veneno, é um problema muito sério. Porque o que nós temos que fazer é fazer melhor e descansar no Senhor, deixar que as coisas aconteçam, que as coisas fluam. Não adianta a gente querer ter resultados, não temos aquilo que o controle é uma coisa que pode acontecer, mas vamos dizer, eu vou sair daqui da igreja, vou para minha casa, vou pegar meu carro e vou sair. Então, eu tenho controle do meu carro? Tenho controle, mas eu não tenho controle dos carros vizinhos, tá? Eles têm o controle dos carros deles. E o que acontece? Nesse momento, a minha ideia, a minha intenção é chegar em casa, né? Tranquilo, sem problema algum, mas pode isso não acontecer. Então eu não posso ficar parado, né? Estagnar a minha vida ou viver uma ansiedade por algo que eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Tá? Então eu tenho que hoje fazer o melhor que eu posso e descansar no Senhor, tá? Deixar Deus fazer a obra dele, porque é Ele que faz, Ele é o dono dessas coisas, tá? Ele é o dono do amanhã, então eu não posso tentar fazer algo. Não podemos estar ansiosos porque buscamos algo que ainda não usamos. Tá? A gente pode ficar ansioso por isso, tá? Como eu falei, faremos o melhor para o Senhor, trabalhemos o melhor para Deus, e vamos colocar as nossas petições ao Senhor, clamar a Deus, pedir a Ele para nos ajudar nessa situação. Ele sabe qual é, mas é necessário nós orarmos. E quando fizermos isso, continuar orando, é óbvio, mas não ficar ansiosos com relação àquilo não ser passado. Porque se não está chegando, nós estamos não é que quer para nossa vida, ou vivermos aquilo. Nós sempre falamos, Deus está no... Então pode ser algo necessário, né? De caso de busca ansiosa por aquilo que é supérfluo. Às vezes nós fazemos isso. Não seria melhor fazer fazer calar a nossa alma, como disse o salmista, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, tá? Então o Salmo 101, acalmai a alma, tá? Então é isso que nós temos que entender, né? Deixar de ser ansiosos, deixar Deus fazer o resto, ok? Então em todas as situações, a fé, a oração, a gratidão são os remédios prescritos pelo apóstolo Paulo. Se crermos em Deus no seu cuidado para conosco, isso já é uma fonte, um forte motivo para nosso descanso,
Em segundo lugar, vem a oração. Nossa fé se expressa através das nossas palavras, não é isso? Então, aquilo que eu creio é aquilo que eu falo, tá? Então, estamos nos sentindo ameaçados por alguma coisa, oprimidos por alguma necessidade, vamos levar tudo isso diante de Deus, através da oração. Quando oramos, dividimos a nossa responsabilidade com Deus. Então, quando eu oro, eu entrego para Deus aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. E Deus, dentro da sua soberania e entendimento de tudo, né, sabendo tudo, Ele vai nos dar ou não, ok? Mas nós temos que aprender a descansar no Senhor. Amém? Nós temos que aprender a descansar. Tendo orado, temos mais um motivo para descansar. Em nossas orações precisamos também agradecer. A gratidão, mais do que uma expressão verbal, é um exercício. Tá? Isso é importante, tá? Nós temos que ter esse exercício. Então, ao final quando você vai pedir alguma coisa ao Senhor, peça, mas logo depois agradeça. Porque entenda no seu coração que ao agradecer, você já está tendo fé de que Deus vai estar realizando aquilo. Então precisamos frequentemente olhar para tudo o que Deus já nos deu e agradecer. É bom que agradeçamos por cada coisa, cada pessoa, cada conquista, cada realização, e até mesmo o que não conseguimos. Até isso foi livramento de Deus, ok? Então você está entendendo? Mesmo quando se nós chamamos alguma coisa, pedimos alguma coisa a Deus e Deus não nos deu, agradeça a Deus por isso. Porque possivelmente, se nós estivéssemos com aquilo nos colocaria em situação de risco. Então Deus, Ele é bom, tá? Deus é bom, ok? Deus é bom. Embora possamos não ter compreendido, às vezes a gente não compreende porque Deus não deu aquilo. Mas, como eu falei, está na soberania do Senhor. Então esse exercício é um antídoto às ambições excessivas. Tá? Vamos lá, já estamos quase terminando. A ansiedade, vou botar só o slide aqui. A ansiedade, seja por motivo legítimo ou não, é resultado dos nossos pensamentos. Paulo nos aconselha a selecionar nossos pensamentos. Se pudermos agir para resolver determinado problema, ok, então podemos fazê-lo. Mas fica apenas cultivando a preocupação, não vai nos levar a nada, tá? Ok? Então, o ansioso, a pessoa que é ansiosa, ela fica morrendo de véspera, tá? Então, ela fica desesperada antes de acontecer. Então, ela quer resultados antes e fica frustrada, às vezes, quando não consegue o resultado desejado, tá? Precisamos então pensar em coisas boas, positivas, agradáveis, e isso será favorável ao nosso bem-estar e à nossa alegria. Embora tais palavras possam parecer apenas valorização do pensamento positivo, Paulo coloca a pessoa de Deus como fonte da nossa paz, tá? Então Deus, né? Descanse em Deus, assim diz a palavra, ok? Vamos lá. Eita, voltou, foi demais. Deixa eu voltar mais um. Isso. A unidade e a humildade. Então, as Filipenses têm uma ajuda financeira para a porta. Então, nós já lemos, já falamos a respeito disso. Ele se regozijou muito pela comunhão que os irmãos tiveram com ele naquele momento difícil. É na dificuldade que a comunhão e a unidade são mais necessárias e importantes. Na angústia nasce o irmão. Então, Provérbios 17. É nessa hora que sobra o verdadeiro amigo. Desaparece. No momento de dificuldade, que os amigos aparecem para ajudar, para acrescentar. Tá? Então, a unidade está nesses momentos aí. Ok? E Paulo, ele fala sobre isso, né? O tema da unidade também se apresenta quando Paulo fala de um companheiro de jugo, tá? Então, provavelmente Sintique.
O jugo, né? Estava explicando aí o que é jugo, o que você já sabe, já falei isso para você, mas vamos lá. Então, o jugo também é chamado canga, é uma peça de madeira que une dois bois e os prende ao carro ou ao arado, tá? Então, o dicionário Aurélio fala sobre isso, que é jugo. Então, companheiro de jugo é o companheiro de trabalho, é um tipo de sociedade no momento de dificuldade. Okay? Então, você imagina, tá? Os bois lá, o jugo, essa canga, ela pega ali, né, sobre um e sobre o outro, ok? E os dois bois vão levando, tá? Vão carregando aquilo ali. Então, por isso, você está carregando um peso, né? Uma corrente pesada, né? Então, pega o seu jugo, não significa que você não vai carregar. Entendeu o que é jugo, né? Tá aqui e o outro. Você está carregando sozinho. Você está de um lado aqui só e o outro lado está vazio. Mas Deus que fala, coloque sobre mim o vosso jugo. Então o que vai fazer? Você vai e se coloca debaixo do Senhor. Deixa o Senhor andar no jugo do seu lado. Não significa fazer tudo sozinho. Não, você vai junto com o Senhor levar o jugo. E é óbvio, né, que Deus, como Ele é bom, Ele vai pegar mais carga do que você. Então vai aliviar o seu peso. Vai aliviar o seu peso. Então Deus trabalha no parceria. Sempre não é eu deitar na rede e deixar nos cocando. Deus faz a obra. Ok? Houve um momento muito especial em Israel, quando ele estava sendo atacado por uns reis. Tá? Por 3 reinos se uniram para ele, contra ele. E o rei, naquele momento, ele fica meio ansioso, né? E fica meio preocupado com aquilo que vai acontecer. Ele ora ao Senhor e Deus levanta o profeta e fala, não, essa luta não é minha, né? Essa luta não é de vocês, é minha. Então vocês fazem o seguinte, se prepare para a guerra, se armem, faz tudo para a guerra. Mas coloca os cantores, né, os tocadores à frente e vai para a guerra, né? Quando vocês forem fazer isso, vocês vão ver o que eu farei. E queridos, o texto fala, né, o texto bíblico fala de que o rei Josafá, ele foi com um exército para guerrear e no meio do caminho os 3 reis lá, eles se discutiram um com o outro e começaram a lutar entre si. E quando Josafá estava com o seu rei, o seu exército, o exército inimigo, todos eles estavam mortos no campo de batalha. Isso foi para pegar os despojos da batalha e ficaram 3 dias lá com despojos. Sobrou muita coisa. Então Deus fez, venceu a batalha por eles. Sim, eles tiveram que se colocar na batalha. Tá? Ok? Então é necessário que entendamos isso. A gente não pode ficar esperando Deus fazer tudo. Está terminando já, faltam 2 anos para nós terminarmos. Eu creio que falar de esta manhã. Então, humildade, o orgulho traz divisão. Tá? O orgulho, queridos, ele anda junto com a divisão, anda junto com o egoísmo. Para desmontar o valor da humildade, Paulo usa a pessoa de Cristo como exemplo. Afinal, não haveria exemplo melhor. Então, o texto do capítulo 2, 5 a 11, nos mostra a trajetória de Jesus. É um quadro de humilhação progressiva até a morte da cruz. Então, ele vai falando sobre o que Jesus passou até a cruz. Em seguida, vem a sua exaltação acima de toda a criação. Ok? E tenha certeza, queridos, que conosco não será diferente. Tá? Nós estamos carregando a nossa cruz. Jesus Cristo também não carregou a dele. Tá? Nós carregamos a nossa cruz, tá? Mas um dia nós seremos exaltados da mesma forma que ele o foi. Então entenda que Jesus Cristo ele veio ao mundo como unigênito do Pai, mas hoje ele não é mais unigênito. Hoje ele é primogênito. Ele foi o primeiro a ressuscitar no meio dos mortos e se sentou à direita de Deus Pai.
E isso também vai acontecer conosco. Quando nós morrermos, né, terminar nossa caminhada de cruz, o que vai acontecer? Nós também seremos glorificados da forma que estaremos também à direita do Senhor, ok? Como noiva de Cristo, né? Estamos lá com o Senhor, com o nosso Deus, ok? E, por último, nós vemos aí, não atente, deixa eu sair da frente, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Cuide do problema do seu irmão como fosse o seu, querido. Desde que não esteja havendo abuso, nem aconteça de você estar atrapalhando o crescimento de outra pessoa. Ajude o seu próximo, mas de preferência ensine o seu próximo a ajudar a si mesmo. Existe um momento em que devemos carregar a carga uns dos outros. Gálatas 6:2 fala sobre isso. E outro momento em que cada um deve levar a sua própria carga. Gálatas 6:5. É preciso sabedoria para discernir essas ocasiões e agir de maneira correta. Então Deus nos chama a vivermos em comunhão. Deus nos chama a vivermos de forma esplêndida diante dele. Queridos, nós chegamos ao final da nossa aula e é muito bom estar aqui com você, é muito bom estudar esse texto, né, esse livro, essa epístola, e ela fala basicamente sobre isso. Uma visão panorâmica desse texto, e eu tenho certeza que Deus falou tremendamente ao seu coração. Vamos orar para nós terminarmos? Nós agradecemos por essa manhã maravilhosa em que o Senhor nos entrega. Estaremos aqui hoje à noite, louvando e agradecendo. Guarde, Senhor Deus, os teus ungidos, abençoe-os de forma sobrenatural e que todos nós aprendamos a viver segundo as suas orientações e segundo a sua vontade. Dai-nos, Senhor Deus, um dia ainda especial, um almoço, um meio de tarde, para que possamos estar com as nossas famílias, fazendo ainda algumas outras coisas. Nos abençoe e nos guarde de forma sobrenatural. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Você é a bênção de Deus na minha vida e no reino. Continue buscando o Senhor e com certeza Deus vai te abençoar de forma sobrenatural. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe.